Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Hoje é 25 de junho de 2021. Vamos a mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E o texto base se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, do verso 13 ao 21, onde a palavra de Deus nos diz assim, dessa forma e dessa maneira. Essa parte das escrituras aqui, ela se encontra nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo que o povo seguiu a pé desde as cidades. Por que Jesus se retirava? Era um costume, de vez em quando, ele estar se retirando. Ele ia orar. Ele se retirava para orar, para conversar com o pai dele, para colocar as coisas em dias, em ordem, buscar o Senhor, preencher, com a força, com o amor de Deus, a vida dele. Ele tinha essa necessidade de estar em conexão com o Pai. Nós também temos uma necessidade de estar em conexão com Ele, através do jejum, da oração, da busca, do aprendizado da palavra. Essa palavra aqui nos fortifica para nos defendermos. Através dessa palavra aqui, a gente pode nos defender das artimanhas do inimigo. Porque ele, volta e meia, põe as coisas assim, para querer tirar a gente da presença de Deus. Então isso aqui, a palavra vai nos fortificar, no nome do Senhor, para a gente poder se defender. É na palavra, Jesus se defendeu na palavra. Jesus se defendeu quando ele foi tentado pelo inimigo de nossas almas. Ele falou assim: nem só de pão viverá o homem. Por que ele falou isso? Porque o inimigo de nossas almas mandou ele transformar pão pedra em pão. E ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém do Senhor. E essa palavra aqui provém do Senhor. O inimigo de nossas almas também falou para ele: se joga daqui desse monte, que Deus mandará que seus anjos o guardem. Ele falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Está nas escrituras. Então assim, nós devemos estudar e estarmos preparados para nos defendermos das artimanhas desse inimigo sagaz. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Íntima compaixão. Jesus se colocou no lugar de cada indivíduo, sentiu a dor de cada um, de íntima compaixão, se colocou no lugar do outro. Essa é a diferença, irmão. Nós, cristãos evangélicos, temos que fazer diferença nesse mundo. Nós temos que não só viver de aparência, mas praticante da palavra. Nós temos que ter fé e mostrar, através das nossas atitudes, essa fé que nós vivemos. Temos que ajudar o próximo, estender a mão, aquilo que tiver ao nosso alcance, aonde nós alcançarmos, pudermos ajudar, ajudaremos. Aonde a gente não alcança, é através da oração. Vamos pedir em oração. Jesus, porém, lhes disse, e sendo chegado a tarde para os judeus é às 3 da tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Quer dizer, os apóstolos estavam vendo não com olhar espiritual, mas com olhar material. Eles tinham que alimentar esse povo com comida, para poder alimentar a matéria, a carne. E Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão e dá-lhes voz de comer. Quer dizer que agora Jesus está falando assim, dando responsabilidade aos apóstolos. Dai voz de comer. Jesus está ensinando os apóstolos, para quando Jesus for embora, eles saber como lidar com a situação. Essa é a faculdade com Jesus. Jesus caminhou com esses apóstolos, ensinando teoria e prática, teoria e prática. Agora os apóstolos estão colocando em prática essa vivência do amor de Cristo na vida deles. Com uma diferença para nós, irmão. Jesus estava ali pessoalmente ensinando. Nós agora aprendemos através das Santas Escrituras.
Mas essa atitude de ajudar o próximo, com comida, com vestimenta, com isso ou com aquilo, faz parte. Devemos fazer, né? Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aí vem um milagre, né, irmão? Quando a gente está com Jesus, Jesus abre portas, Jesus multiplica, o pouco se torna muito, né? Jesus é uma necessidade para nós, né? Nós necessitamos de Jesus. Jesus é a solução para tudo em nossas vidas. Se a gente colocar Jesus na frente de todos os nossos problemas e dificuldades, Ele vai nos orientar, Ele vai nos dar um norte, uma direção, né? Todas as respostas que nós precisamos estão em Cristo Jesus. Se você tem um questionamento, né, o porquê que a gente veio ao mundo, qual que é o sentido da vida? O sentido da vida para mim é Jesus. É Ele que me dá, Ele que dá sentido à minha vida. É Ele que dá um norte para mim. Porque eu sei que o culpado de tudo isso que nós estamos aqui passando pelo que estamos passando foi a serpente, lá no Éden. Mas agora entrou o pecado lá e através de Jesus ele sai. Através de Jesus nós vamos voltar, né, para Nova Jerusalém, a cidade santa. Então todas as respostas, todos os questionamentos que você tiver, ore, busque, peça a resposta de Cristo. E ele lhe disse, trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram 2 dos pedaços que sobejaram, que sobraram, 12 cestos cheios, ainda sobrou. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então pode colocar aí aproximadamente umas 8.000 pessoas. E o estudo do manancial nos diz assim, mesmo com uma grande demanda para cumprir sua missão, Jesus sempre teve prioridades bem estabelecidas na sua vida. Sua devoção pessoal era o que ditava sua agenda. Comumente ele se retirava do meio da multidão para fazer o que era essencial, orar. Seu relacionamento com o Pai o mantinha em harmonia com a sua vontade e estabelecia o padrão espiritual para os seus discípulos e seguidores. Cristo era imprescindível para as necessidades mais urgentes das pessoas. Ele era a solução no sentido mais completo da palavra. Sua compaixão era legítima. Todas as respostas para todos os questionamentos encontravam-se nele. Não houve quem o procurasse e se mantivesse à mercê da sua própria sorte. Todas as situações adversas foram transformadas em oportunidades de mudança genuína, ora em relação a algo externo, ora em favor de si mesmo. Jesus muda, Jesus transforma. Sua atuação divina estava muito além do que as pessoas podiam imaginar. Elas estavam acostumadas a mágicas e ilusionismos temporários, a darem algo em troca e a dependerem de motivações mesquinhas. Mas a ação de Jesus promovia transformação permanente. Ele era altruísta e valorizava as pessoas que estavam ao seu redor. As prioridades do Mestre foram estabelecidas como diretrizes para que em qualquer tempo ou contexto nós pudéssemos aplicá-las por amor ao seu nome e desta forma falar ao mundo sobre a sua obra redentora. Que possamos, irmãos, confiar firmemente nessa palavra, né? Que possamos meditar hoje aqui nessa palavra, né? Que Jesus está nos ensinando. Ele está dando responsabilidade aos apóstolos, ele está dando responsabilidade para nós. Para mim e para você que nos assiste, que nos ouve, que compartilha, né? Ele está dando responsabilidade para que possamos alimentar as pessoas não só no espiritual, mas também no material. Que possamos estender a mão. Se você vê alguém aí com necessidade, estenda a mão, compra uma marmitex, né? Vá lá, doe, sem pensar nada em troca, irmão. Sem pensar, vou receber, porque não. Deus é que vai te recompensar. E outra, não saia tocando trombete aí, anunciando que você fez e deixou de fazer, e aconteceu isso ou aquilo outro. Não. Faça como se fosse para Deus. Tá entendendo?
faça como se fosse para Ele, que no devido tempo Ele vai te honrar. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, bom dia, Senhor Jesus. Que essa sexta-feira esteja chegando aí abençoada por Ti, Pai. Nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal e que tudo seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus de amor. Santo, santo, santo é o Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Capacita, Pai, pessoas mundo afora aí, Brasil afora, Guajaramirim afora aí, para nós ganharmos mais almas para o Senhor Jesus. Nos orienta, Pai, e que possamos, Pai, pregar a Tua palavra, né, com ousadia, com autoridade, com discernimento, no Teu amor. Muito obrigado por tudo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Shalom, meu irmão. Deus abençoe aí. Tenha uma ótima sexta-feira, começando o final de semana aí. Shalom.